Olá, ótima tarde a você aí de casa, ligadinho no Balanço Geral nessa tarde gelada de terça-feira e terça-feira após derrota da Chapecoense, porque o Verdão foi até Porto Alegre e foi derrotado pelo Internacional pelo placar de 3-0. Pelos 15 minutos do primeiro tempo, o Inter criou essa bela jogada. Damião escorou com o peito para Patrick, que chutou à direita do gol. O primeiro do Inter saiu na raça. Leandro Damião não desistiu da bola levantada, devolveu de bicicleta para o meio da área e Edenilson ajeitou para Luca, que bateu de fora da área. Fomos felizes ali também, eu acho que o merecimento também do Luca, né? Se não fosse um chute tão bom igual o dele, a gente não conseguiria o gol. O recém-chegado foi o substituto de D'Alessandro, que não jogou porque estava machucado. E Odair ressaltou a importância dos dois jogadores. A importância do grupo, a importância de um grupo qualificado num campeonato com muitas partidas. Então, certamente a importância do Luca, do D'Alessandro, de todos os jogadores que estão hoje à disposição, isso nos fortalece muito como equipe. Segundo tempo, segundo gol. Depois da falta, o camisa 19, Luca, colocou na cabeça do zagueiro Rodrigo Moledo, que ampliou com estilo. O terceiro também foi de cabeça e outra carequinha, dessa vez a de Patrick. Depois de jogada pela ponta de Rossi, o meio-campo colocou no canto oposto do goleiro Jandrei. Tá aí, 3-0 para o Internacional. Boa tarde, Badá. Boa tarde. O Inter há mais de um mês não fazia gol, aí ontem à noite resolveu fazer gol, fez só 3 na Chapecoense, desandou a fazer gol, e a Chapecoense infelizmente foi derrotada para o Internacional. Perder para o Inter, Badá, jogando no Beira-Rio, nenhum resultado anormal no futebol. Sim. Mas a Chapecoense deixou a desejar no futebol apresentado? Muito. Foi uma decepção o futebol apresentado pela Chapecoense ontem. Não foi nem sombra daquele time que nós havíamos visto jogar contra Flamengo e contra Atlético Mineiro. Individualmente foi uma desgraça. A atuação da Chapecoense poderia nominar um por um aqui, mas vou colocar todo mundo no mesmo balaio. Não se escapou ninguém. Não se salvou ninguém. Todos abaixo da média. Só que com entre parênteses, antes que os colorados fiquem brabos, nada que tire os méritos da vitória do Inter. O Inter foi mais competente, foi mais eficiente, soube aproveitar os erros da Chapecoense, foi o time que propôs mais o jogo, foi o time que buscou mais a vitória, mas a Chapecoense colaborou e colaborou muito. Tanto é que no primeiro tempo a Chapecoense deu um chute a gol, nós não temos aí. O Arthur Caíque mandou uma bola na trave e foi só, né? Olha só que liberdade, ó. Chutão lá da intermediária que ia sair pela linha de fundo. O Damião recuperou a bola. O Edenilson com total liberdade dentro da meia-lua da grande área tocou pro Luca fazer um gol. Daí o Apodi comete uma falta besta dessas aí. O Rodrigo Moledo em impedimento, estava em situação irregular no lance, fez 2-0, liquidou a fatura. E depois, olha só, a tranquilidade do Rossi, recebe a bola na lateral, vai levando, ninguém chega, cruza, olha lá, ó, Apodi marcando o Patrick, 3-0, só tocou por cobertura sobre o Jandrei para fazer 3-0. Então, é incrível que todo mundo se questiona o seguinte: o time que jogou o mesmo futebol contra o Flamengo e contra o Atlético Mineiro, jogar tão pouco futebol como jogou contra o Inter. Mas repito, sem tirar os méritos da vitória do Internacional, vitória merecida e justa, não se discute isso. Agora, a Chapecoense decepcionou. O time esteve irreconhecível. Individualmente foi uma desgraça. E aí o conjunto do time também desorganizado dentro de campo acabou facilitando a vitória do Internacional, que não precisou jogar muito. Não precisou dar espetáculo, não. Foi um time que jogou o suficiente para fazer 3-0. Então o que preocupa é esta irregularidade da Chapecoense, que vem de 2 grandes jogos contra Flamengo e Atlético Mineiro, e que daí vai lá, nós com a esperança de que o time pudesse ter uma sequência de boas atuações, né, e ter uma regularidade. Aí o time infelizmente decepciona por completo, não jogou nada, deixou o Inter jogar, marcando a distância, errando passes, errando saída de bola. Irreconhecível o time da Chapecoense. O resultado demonstra a superioridade do Inter, que venceu pelo placar de 3-0, muito em função a uma fraquíssima atuação do time da Chapecoense. Parece, Badá, que o 4-3-3 dá muito certo dentro da Arena Condá, quando a Chapecoense precisa propor o jogo e aí faz essa marcação mais adiantada, mas fora não tem dado resultado, né? Mas a questão, e se você for conversar com o pessoal da Chapecoense, eles vão dizer, não é o 4-3-3, é o 4-5-1. Porque os dois atacantes de lado voltam para marcar, mas ontem não fizeram nenhuma coisa nem outra. Repito, se a gente for analisar individualmente, foi um desastre a atuação de alguns jogadores da Chapecoense. Vou citar um com todo o respeito que eu tenho por ele, porque é ídolo da torcida da Chapecoense, o Apodi.
daqui uns dias, eu vou ter que começar a chamar o Apodi como eu chamava o Fabinho Alves, de triatleta. O que o Apodi está fazendo? Está driblando, está pedalando e nada. Tanto na marcação quanto no ataque. Guilherme, nada. Wellington Paulista, nada. Arthur Caíque, muito pouco. Márcio Araújo, está devendo faz tempo. Canteiros, tem mais para jogar do que está jogando. Aí o torcedor, né, a zaga ontem totalmente desentrosada, a dupla de zagueiros, jogaram pela primeira vez o Luiz Otávio e o Douglas. Né, então o torcedor se questiona. E são muitas as especulações. Ah, mas contra o Atlético Mineiro era porque valia bicho. O bicho era grande. Pela classificação, o clube ia receber 3 milhões e recebeu, e uma parte disso foi para os jogadores, aí os jogadores se empenharam. Lá contra o Inter não tinha bicho? Não sei. Agora, o fato é que o time decepcionou, mudou da água para o vinho. Depois de uma atuação daquela contra o Atlético Mineiro e também contra o Flamengo, jogar um futebol tão fraco quanto jogou contra o Internacional, é para deixar todo mundo estranhando e preocupado. Porque o futebol o time já mostrou que tem. Agora, se não entrar com garra, com raça, com vontade, com sangue nos olhos e organizado em todos os jogos de Série A, daí vai sofrer. Só para lembrar, são 6 jogos na Série A até agora. 3 em casa, 3 fora. Já enfrentou time do alto da tabela e de baixo também. Somou 6 pontos. O campeonato tem 38 pontos. Se mantiver esta média de 1 ponto por rodada, vai a 38 e aí o destino é a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, tem que manter uma regularidade, mas aumentar o aproveitamento, que até agora é de apenas 1 ponto por jogo, e isso é muito pouco. Exatamente, com o resultado de ontem, vamos conferir agora. Então, como ficou a tabela de classificação finalizada a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro? O Inter, a gente vai ver, deu um salto na tabela, foi lá para a 10ª colocação com 8 pontos. Já a Chapecoense, que estava na 15ª colocação, foi para a 16ª colocação com 6 pontos, está a 1 ponto e 1 posição da zona do rebaixamento. Depois a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, porque agora a gente fala da equipe feminina de xadrez, que conquistou o título da competição catarinense escolar. Foi a primeira vez que uma equipe feminina trouxe esse troféu aqui para Chapecó. O jogo de tabuleiro em que pensar e elaborar estratégias são ações fundamentais para vencer uma partida é um aliado importante na educação infantil. Jaqueline, Luana e Nicole tiveram experiências positivas depois que começaram a jogar xadrez. Porque ele me ajuda bastante na concentração e me faz pensar muito. Melhorou bastante na escola também, por causa que eu era meio ruim em matemática, daí eu comecei a melhorar também. O lucro que a criança tem fazendo xadrez é organizar o raciocínio, começar a pensar com mais clareza. Isso dá um reflexo muito rápido na escola. Em questão de 2, 3 meses, os pais já me dão um retorno dizendo que melhoraram bastante as notas, principalmente em matérias mais exatas, como matemática, física e química, mas isso esparrama para tudo. Como eu falei, a gente estimula também o hábito da leitura, então eles se acostumam a ler, interpretar, tentar entender o que está acontecendo, porque na vontade deles entenderem, aprenderem técnicas novas para vencer os campeonatos, vencer os adversários que eles têm aqui, eles estudam, eles leem e se empenham em entender as coisas. O trio treina xadrez pelo projeto Atleta do Futuro, que atende 250 crianças em Chapecó. Recentemente, elas conquistaram o título no Campeonato Catarinense de Xadrez. Foi o primeiro título que uma equipe feminina trouxe para Chapecó. Foi difícil porque foram partidas longas e algumas que deram bem errado, mas foi muito legal ir para lá. Uma sensação muito boa, assim, saber que está representando Chapecó e que trouxe o prêmio ainda em primeiro lugar, né? E muito honroso, né? Elas são muito dedicadas, principalmente na parte de tentar entender as coisas, resolver os quebra-cabeças, resolver as situações. Então isso demonstra que elas realmente gostam. Eu vejo nelas que elas gostam muito da modalidade, assim, ao ponto de deixar de fazer coisas pessoais para poder vir nos treinos e que nem num dia de chuva, assim, sai de casa, vai no ponto de ônibus, vem e tudo, que é uma coisa que indica exatamente o prazer de participar. Barbosa trabalha com xadrez há 30 anos, ensina táticas de jogo, faz a garotada pensar bastante e cultivar o carinho pelo esporte. Para ele, a conquista desse título inédito é muito gratificante. E as atletas, é claro, querem muito mais. Eu pretendo jogar o brasileiro, mas eu não sei se vai ser possível, acho que vai demorar mais um pouco. E a
gente torce para que seja possível, para que esse time chegue ao Brasileiro e parabeniza por essa conquista. E parabeniza também o Clube Esportivo Industrial, Prefeitura de Chapecó, que foi melhor que encomenda na 14ª Taça Brasil de Bocha Feminina, torneio que foi disputado na cidade gaúcha de Garibaldi. A atleta Jane levou o título no Campeonato Brasileiro de Precisão e nos confrontos entre as equipes, Chapecó levou a Taça Brasil e ainda os prêmios de melhor equipe no individual e na dupla e também no trio. A equipe foi formada pelas atletas aí, a Jane, a Noeli, a Neuza e a Rose. Parabéns, então, para as meninas vencedoras desses troféus, dessas conquistas, então, lá na cidade gaúcha de Garibaldi. Vamos falar de vôlei também, porque o vôlei masculino, a Prove, aqui de Chapecó, conquistou vitórias importantes no Catarinense Infanto-Juvenil, viu? O time aqui de Chapecó, que luta para a classificação à fase final, venceu os 2 jogos do último fim de semana aqui em Chapecó, né, pela chave B, e agora se prepara para a terceira fase, que é a fase final, que está prevista para de 22 a 24 de junho, né, o local ainda a definir. Portanto, parabéns à equipe Infanto-Juvenil da Prove aqui de Chapecó, que conquistou boas vitórias no Catarinense. É isso, o esporte de hoje. Parabéns, né? O Esporte Amador de Chapecó. Amanhã tem mais conquistas também no judô, enfim, que a gente traz aqui no Balanço Geral. Tem que valorizar o trabalho que essa gente faz no esporte amador aí, porque a gente sabe da luta, né, da dificuldade do dia a dia, né, mas sem desanimar, sempre buscam grandes resultados para o esporte amador de Chapecó. Todos estão de parabéns. E mandar um abraço e dar os parabéns para o time Master da Associação Chapecoense de Futebol, que esteve no amistoso interestadual lá na cidade de Chupinzinho, lá no Paraná, e voltaram com mais uma vitória. É um projeto muito bacana, comentei semana passada aqui, que tem o Ney Maidana à frente na organização, juntamente com o Nelsinho Maravilha. Um abraço para o Mauro Oldra. É um time de craques, na verdade. O menino Sérgio Santos joga, tem o professor Jacó, que está fazendo parte do elenco também, Mário Sérgio, Bill, Fogueira. É um timaço, né? 5 jogos, não perderam nenhum, estão invictos até agora. Parabéns para a equipe Master da Chapecoense aí, que tem uma agenda cheia de amistosos. E o bom é ver deles que aonde eles vão, eles são muito bem recebidos pelo carinho que o povo, até de outros estados, o exemplo foi de Chupinzinho, tem pela Chapecoense. Isso é bom porque aproxima, de certa maneira, a Chapecoense desses torcedores que a Chapecoense tem em tudo quanto é canto aqui na região sul do Brasil. Aqui fizeram contato com a nossa produção e o pessoal pediu pra gente citar aqui o Márcio Possebon de Joaçaba. Conversou com a nossa equipe de reportagem lá, disse que não perde um programa, a equipe mandou o recado, então um abraço pro Márcio Possebon de Joaçaba, obrigado pelo carinho. Também a Suelen, que disse que está se preparando para ir pro trabalho e acompanhando, também fez contato aí com a produção. E o Valdivino Fonseca e a dona Iraci Schneider, pessoal de Xaxim, obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado. Isso aí. Grande abraço a todos. Até amanhã. É isso aí, então. Vamos em frente. Vamos lá, seguindo o baile aqui, Fernando.